Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre integral, derivada, limite e função, tá? Função trigonométrica e senoidal, para quem está começando aí, tá? O básico. Então nós temos aqui uma função, que é essa linha aqui, f de x é igual a seno de x, tá? 4 mais seno de x, por exemplo. E essa função é definida por o círculo trigonométrico, que é a variação do seno, que vai de 0 a mais 1, nos primeiros dois quadrantes, que é até 90 e 180 graus. Depois de 180 graus é negativo, o seno é negativo, vai de 0 até menos 1. Então as variações dos senos vão construindo a função, tá? Então quando o seno 90 graus, o sinal é o máximo, porque o seno é 1. Quando chega em 180 graus, o seno é 0. Então, a função é mínima. Depois, na parte negativa, essa parte aqui, o seno começa a cair e tender a menos 1. Vai tendo ângulos e vai tendo projeções no eixo dos senos. Então, vai descendo aqui e em 270 graus, o seno é menos 1. Ele é máximo negativo. Depois ele sobe de novo em 360 graus e vai a 0 de novo. De menos 1 sobe para 0. Tá? Então criou essa função de x. Tá? Então a derivada de uma função senoidal, ela de seno é cosseno, porque aqui nós temos cosseno, tá? E a derivada de cosseno é menos seno. A derivada de menos seno é mais cosseno, e a derivada de mais cosseno é mais seno. E a integral vem por esse lado aqui, é o contrário. A integral de seno é mais cosseno, e a integral de mais cosseno é menos seno. A integral de menos seno é mais cosseno, e a integral de mais cosseno é mais seno, tá? Então cada um gira para um lado. Então a integral, ela é somadora e multiplicativa. Tá? Ele é o oposto da derivada, tá? É o contrário, que a derivada é negativa, ela subtrai e ela divide. Integral soma e multiplica, a derivada subtrai e divide. Tá? Então, aqui nós temos uma função e nós temos duas áreas, uma área branca e uma área pintada. E aqui embaixo o mesmo desenho aqui, tá? Então, nessa parte branca aqui, nós temos AX, que é essa parte aqui, essa primeira parte, e nessa segunda parte nós temos ΔX, a variação de x, que dá essa segunda área aqui. Então aqui nessa parte de cima nós temos duas áreas, a área AX e a área ΔX, que é a variação de x até aqui, ΔX, x mais ΔX, conforme está marcado aqui embaixo, tá vendo? Então, quando você calcula a área de uma figura plana, você multiplica lado por lado, você tem a área. Nessa parte aqui você não tem como você calcular a área desse jeito, porque ela é curva. Então você vai ter que aplicar a regra de limite, derivada e integral, para você saber qual que é a área dessas duas partes. Então, f de x, ΔX é aproximadamente AX mais ΔX menos AX. F de x é aproximadamente AX, que é essa parte aqui, mais ΔX, menos AX, que é essa parte, dividido por AX. Tá? Então isso daqui, ela já é uma propriedade do limite e da derivada. Tá? Então, que você cria uma jogada aqui entre as áreas, que você consegue derivar. A derivada de uma função é uma reta que tange num determinado ângulo, né? Então, derivada de AX dx é a derivada dessa função. E quando o limite tende a zero, quando o ΔX tende a zero, essa partezinha aqui, ela tenta minimizar o máximo possível para extrair essa área aqui. Tá? Então, ele tende a essa parte aqui,
e ela vai ser colocada aqui em cima para poder compensar esse buraco que está aqui, que não pode calcular. Então, a f de x dx e a integral de ax da f de x dx, tá? Integral e derivada. Então, você está trabalhando que você quiser calcular a função que é essa linha, essa linha é a derivada da integral da f de x dx sobre dx. Então, você deriva e depois você integra. E aí o que acontece? Você pode pegar que x menos 7, que é a derivada, a função de x menos 7, que é a derivada, e depois mais 7, que é a integral, é a própria função. Então, a derivada está subtraindo e a integral está somando, são opostos. E a f de x dividido por 2 está derivando vezes 2, que está integrando, é a própria função. A função senoidal da onda, da função trigonométrica, tá? Então, você consegue trabalhar com as 4 funções, né? O gráfico, a função, a derivada, o limite e a integral, todos juntos, tá? Então, porque normalmente nós aprendemos separados, né? Primeiro a gente aprende no ginásio o que é uma função, depois a gente aprende o que é o limite, depois mais para frente a derivada e depois a integral, e depois nunca acaba juntando tudo. Porque é importante ter um entendimento conjunto da integral e da derivada, principalmente quando você vai derivar. Você vai precisar aprender, entender por que você está fazendo aquelas operações de subtração e divisão. E quando você está fazendo integral, as fórmulas de integração você vai somar e multiplicar. Porque quando você faz uma derivada, por exemplo, de x ao quadrado, não sei se você está vendo aí, você faz uma derivada de x ao quadrado, você sabe que você dá o tombo no expoente, fica 2x. Então, 2 menos 1 dá 1. É igual a 2x. Então a derivada de x ao quadrado é 2x. Isso é fácil de entender. Que a integral de x ao quadrado vai ser 2 mais 1 dividido por 3. O expoente desce, mais a constante. Então você integrou. Mas entender um pouco mais, entender o que está acontecendo, o que é essa função, por que da onde veio essa função trigonométrica senoidal. Ela veio aqui, ó, do seno. Depois você vai entender que essa função ela pode ser fatiada em partes. Você vai descobrir a área. Você vai descobrir na área de uma figura que ela não é perfeita, ela é curva, né? Então você vai ter que aplicar integral, você vai ter que aplicar derivada. Os dois juntos, integral e derivada, vai andar juntos. Por que você tem que fazer integral por parte? Por que você tem que fazer integral definida, indefinida, né? Então, só fazer a conta, você não vai conseguir aprender o cálculo se você não entender, por exemplo, que essa onda ela pode significar, por exemplo, um sinal elétrico, por exemplo, né? Para quem é na área elétrica, pode significar um comportamento repetitivo, né? Que tem uma frequência. Então, e depois disso você fatiar, né? Como a gente viu aqui, o limite da função em um ponto, né? A f de x, que é esse ponto aqui, quando ΔX é aproximadamente ax mais ΔX menos ax, você tem essa área, né? E essa área não é igual a essa, né? Mas a força do sinal aqui é maior do que nesse ponto, por exemplo. Se aqui fosse um ponto 4, e aí que esse ponto máximo fosse mais 4, esse ponto máximo seria 8. Se aqui fosse o ponto 4 nesse instante, seria 4. Mas quando desce, esse sinal aqui desceria mais, seria menor que 4. Então tem uma área menor aqui, esse segundo quadrante, essa parte aqui, essas duas partes juntas, do que essa área aqui. É uma área maior. E tudo isso é feito com derivada, com integral, com limite, com o uso das ferramentas, né?
Na trigonometria, você já viu aqui de onde que veio a função. Depois você pode aplicar derivada e integral, soma e multiplicação, divisão e subtração para a derivada d', ou f', né, derivada. Então acontece que quando você tem uma função x menos 7, você está derivando. Depois mais 7, você está integrando. É igual à própria função. Quem é a função? É a linha. Essa linha aqui que está definindo. A integral é a área abaixo da linha. A integral de área. O limite, o que é o limite? O limite é onde o x tende a um determinado valor. Isso aqui é o eixo x. Ele tende a um determinado valor. Aí você vai calcular o limite da função. Deriva e integra. Deriva e integra é igual à função. Se você tem aqui x sobre 2 vezes 2, você tá, x sobre 2 está derivando. Multiplicando por 2, você está integrando, é igual à própria função. Então é a própria linha. Então você volta para a linha, né? Volta para a função. Tá? Então aí, a partir de aqui agora, você já pode ir para frente, né? E estudar a integral, fazer as operações de integral de área, sempre fazendo os gráficos, para você entender o que você está fazendo, o que você está integrando, o que você está derivando, você está calculando um limite, que tipo de função é. Porque muitas pessoas fazem, a gente faz muito cálculo e a gente acaba não entendendo que nem o que significa a função, para que serve a função, né? A gente só vai fazendo os exercícios e acaba nem entendendo para que aqueles cálculos servem. Tá? Então a função descreve o gráfico f de x. Segundo, a derivada da função, reta tangente, e um ponto é uma taxa de variação e uma inclinação da reta. Tá? Então, a parte de derivada. O limite da função em um ponto em x. Tá? O limite. Você pode calcular o limite da função. Se o limite existe, se ele não existe. A integral da área é a função em x ou abaixo da linha fx. Essa área aqui embaixo. Você está calculando a integral. Da onde veio essa função? Ela veio da trigonometria aqui, da senoide, né? Da variação do seno que descreve essa linha, tá? A mais 4, por exemplo, mais 5, não é no zero, né? É só seno de x. Se ela fosse uma função seno de x, ela iniciaria aqui no zero. E sairia, fazeria a senoide, tá? Então, é importante ter essa inicial de entendimento e a mistura das partes de integral e derivada, limite e entendimento da função, para que você possa fazer os cálculos depois. A integral de uma constante vai para fora da integral, né? Então, quando você integra, você soma um expoente e subtrai pelo expoente, divide pelo expoente. Quando você deriva, você dá o tombo no expoente, você vai ter lá a regra da cadeia, você vai ter outros tipos de regras, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido. Aí eu vou deixar essa folha para que você possa acompanhar e entender melhor esses assuntos. Até a próxima, tchau, tchau.